Recompensa é salário de quem crê, salário de quem trabalha. Aliás, o pecado também traz recompensa. O salário do pecado é morte. E hoje eu queria falar de como que o céu responde quando você busca Deus. Diz assim, Atos capítulo 12, diz assim, Pedro, o apóstolo Pedro, então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Atos 12 é um capítulo que vai dar uma virada na história da igreja. Aqui uma grande perseguição acontece contra uma minoria de cristãos. Aqui eles estavam nascendo a fé, no meio de um povo judeu, estávamos dentro de uma imensa, esmagadora maioria de judeus, que se alegraram com o rei opressor Herodes, porque ele perseguia a igreja, ele tinha mandado matar Tiago aqui. E os judeus se alegraram com isso. Então Herodes, para capitalizar mais votos, ele também manda prender Pedro. E Pedro, ele está na véspera de ser condenado à morte. Ele ia ser julgado no dia seguinte. Eu não sou Pedro, e eu jamais estaria dormindo na véspera da sentença que eu ia tomar, que era uma sentença capital. Ele está dormindo entre 2 soldados, dentro de uma cela. Havia mais uma guarda do lado de fora da cela, havia mais uma terceira guarda e uma quarta guarda. E ali, de repente, existe algo que interfere no desejo humano de fazer o mal. A oração da igreja. A igreja ora intensamente, e Deus responde, Deus recompensa com uma resposta. Manda um anjo, esse anjo aparece Pedro no meio daquele sono, ele não sabe se era real, se não era real, as algemas caem, as portas vão se abrindo, e no final ele está livre. É uma história de um movimento, de uma ação extraordinária de Deus, no meio de um mundo que é contrário a gente. E aí eu pergunto assim, por que Deus não foi lá? Por que Deus tem que mandar anjo? Deus é um Deus que se esconde. Isaías 45:15 diz assim, verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus Salvador de Israel. Você já falou assim, onde tu estás? Já perguntou para Deus onde Ele está? Por que Deus não me vê? Será que Ele não enxerga o meu sofrimento? Será que Ele não ouve a minha voz? Será que Ele não sente a minha dor? Esse Deus é um Deus que não consegue perceber, Ele é insensível. Deus, Ele trabalha nos bastidores há muitos anos. Eu li um livro chamado Deus Trabalha no Turno da Noite, de um autor, de um pastor chamado Rommel. Um livro maravilhoso, que conta que nos momentos mais difíceis, Deus, Ele dá assim, pinceladas, para você entender que Ele está lá. Há livramentos extraordinários, há ações, intervenções, que quebram as leis da natureza que foram criadas por Deus. Deus é como se Ele fizesse tudo, e não quisesse aplausos. É um Deus que não quer aparecer. O ser humano, ele é um pavão.
ele corre para a torcida, ele diz: olha a medalha que eu ganhei, olha o desenho que eu fiz, olha a canção, olha como é que eu canto bem, me dá um troféu, deixa eu subir aqui no lugar mais alto, para que eu seja aplaudido. O ser humano, ele só falta pendurar uma melancia no pescoço, e Deus, que faz tudo, se esconde. Onde está Deus? Quem vê Deus? Então, a ação de Deus é uma ação escondida, mas ela é presente, ela é real, e aqui, ela responde à oração, o poder de Deus vem através de mensageiros. A Bíblia diz que os anjos são espíritos. Hebreus capítulo 1, verso 14, diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores. A palavra ministro aqui, doulos, no grego é servo. São espíritos. Diga, anjo é espírito, é um ser espiritual. São espíritos, todos eles enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Existe uma categoria enorme, chama-se hierarquia, tipos ou castas. Se você ler, semana passada nós pregamos em Mateus 17 e Marcos 9, tratamos disso, castas espirituais. Vocês vão ver o que lá? Anjos são mensageiros de Deus, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, tronos, hostes. A Bíblia não diz o nome deles, mas a palavra de Deus coloca ele em categorias de ações e de funções. A Bíblia diz que, por exemplo, os querubins, eles guardam a glória de Deus. Depois de expulsar o homem, colocou a leste, ao oriente do jardim, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Tem gente que ora: Senhor, manda um anjo com a espada de fogo. Olha, igreja, olha para o pastor. A Bíblia não fala de anjo com espada de fogo. Não fala. A Bíblia diz que Deus colocou 2 anjos e uma espada que andava sozinha lá. Os anjos, eles protegem a árvore da vida, porque se o homem come da árvore da vida sendo pecador, já era. Não haveria, o mundo estaria estragado para sempre. Querubins guardam a glória de Deus e os serafins protegem a santidade de Deus. Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Os serafins, a presença dos serafins, impede que a iniquidade possa colidir com a santidade de Deus. Um Deus que é absolutamente santo, ele entra em conflito com o pecado. O papel do serafim, que é apresentado aqui em Isaías 62, é um papel de proteger aquilo que é mais puro e que é insuportável diante daquilo que é mais santo, aquilo que é iniquidade. Existem alguns anjos que têm funções específicas. Naquela ocasião, Daniel 12, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações até então, mas todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Daniel 12, ele é ligado a Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Fala sobre o final dos tempos. Alguns teólogos, alguns estudiosos entendem que existem anjos que são protetores de nações. É daí que vem a doutrina chamada de espíritos territoriais. Alguns acham que demônios são territoriais, porque também em Daniel 12, Daniel 10, 12, na verdade, ele vai dizer: o príncipe da Pérsia me resistiu, e quando eu voltar, o príncipe da Grécia vai me oferecer resistência. Alguns anjos, e aqui Miguel, ele tem um papel protetor específico. Repare que toda vez que Miguel aparece, aqui usando um carioquês, ele passa o cerol em todo mundo. Gabriel não.
Toda vez que a palavra Gabriel significa poder de Deus, não é mensageiro de Deus, mensageiro de Deus é anjo. Gabriel especificamente tem um nome, que é poder de Deus. Quando Gabriel aparece, ó, dá um like para o pastor, ele só traz notícia legal. Chegou Gabriel, opa, estou bem. Agora, quando chega o tal do Miguel, meu chapa, aqui a batata de todo mundo assa. E ele tem uma função específica, que aqui, como líder, como príncipe, como principal protetor da nação de Israel. Anjo é criado, é uma criatura. Eles foram criados. Colossenses 1,16 diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Coisas visíveis e invisíveis. Sejam tronos, principados, poderes, potestades. Ou seja, ele de novo destaca a hierarquia, tronos, dominações, principados e potestades. Criação. Os anjos, eles não se multiplicam. Quando Deus fez os anjos, Ele criou todos de uma vez só. Cada um deles dentro de uma ordem, cada um deles dentro de uma autoridade, de uma posição. Esses anjos, eles recebem ordem de Deus. Salmo 91, e eu escrevi o livro, Blindagem contra as Trevas. Uma das passagens, eu separei em 16 capítulos, porque para cada capítulo eu dei um dos versículos de Salmo 91, um salmo conhecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é meu broquel, Ele é minha defesa. Debaixo das suas asas eu estou protegido. Aqui 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, nenhum mal chegará a mim. Eu não vou ter a seta que voa de dia, nem a praga que anda à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. Aqui Ele enxerga a bondade, enquanto o ímpio enxerga a desgraça. Aos teus anjos, Ele dá ordens. Os anjos são comandados por Deus. Você não dá ordem para anjo. Não há nenhuma parte da Bíblia em que diga que os anjos devem receber adoração. Muito pelo contrário. Em Atos capítulo 10, a gente vai ver aqui Cornélio, um centurião italiano, da corte italiana, lá em Cesareia Marítima. Ele recebe a visão de um anjo, ele vai adorar o anjo, opa, aqui não, adora a Deus, adore a Deus, eu sou teu conservo, e conservo teus irmãos. Anjos não recebem adoração, anjos não recebem louvor, anjos são servos de Deus, são ministros de Deus, que servem àqueles que Deus manda. Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Existe uma doutrina chamada anjo da guarda. Olha para mim, pastor. Olha para o pastor, aliás, meu irmão. É que eu profetizei, né? Pastora. Há uma doutrina chamada de anjo da guarda. Olha para o pastor, eu sei que você aprendeu isso. A minha vovó falava isso. A minha mãe falava isso. Essa doutrina, ela não é bíblica. Aliás, é uma doutrina antibíblica. A Bíblia não fala sobre anjo da guarda. A Bíblia vai dizer, o Salmo 37 vai dizer, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Essa ideia de que nasceu uma criancinha, tem um anjinho lá. Gente, isso é falso. Eu tenho um compromisso apenas com a verdade. A gente que é crente, a gente tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Essa é uma tentativa de desviar a adoração de Deus para seres criados. A gente não adora anjo. João, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, tem a visão de um anjo, e é algo tão fantástico, é algo tão extraordinário, que todas as pessoas, olha para o pastor, todas as pessoas, todas, olha com calma, Gênesis 18, Gênesis 19, Gênesis 22, Gênesis 26, Gênesis 32, repara do Gênesis até o Apocalipse, todo mundo que vê anjo, todo mundo fica atemorizado, fica aterrorizado. O anjo, ele carrega consigo a própria presença de Deus. Então você vê que as pessoas ficam assustadas. Quando Maria, mãe de Jesus, tem a visão do anjo, repara como é que ela, não temas, salve agraciada, o Senhor é contigo. Todas as pessoas que
que tem encontros com anjos em todos os eventos bíblicos, e eles se assustam. O único empate técnico, anjo é um ser que não perde. Pode buscar assim, então o anjo perdeu. Anjo não perde. Pensa assim, um time invicto, um exército formidável que nunca perdeu, é o exército de anjo. Nenhum momento. O único empate técnico que tem é em Gênesis 32, quando Jacó luta com o anjo, e ali falou assim, tá bom, o que você quer? Eu quero ser abençoado. Toma! O anjo já dá, receba, já dá um toque na coxa dele e fica aleijado pro resto da vida. É a bênção dele. Anjo é um ser que às vezes assume a aparência humana. Vieram 2 anjos a Sodoma. Lembra dos 2 anjos que visitaram Abraão no capítulo 18, lá em Hebrom? Eles estão em cima da colina. Hebrom, Kiriat Arba, é uma colina. Você olha para baixo, você vê ali hoje o Mar Morto. Gente, Sodoma era um vale fértil, lindíssimo. Sodoma e Gomorra era riquíssimo, uma terra de produção, era onde desaguava o Jordão, gente. Todo o rio corre para o mar. Ali, o rio corria para um vale encharcado, que produzia riqueza que a terra pode trazer. Ele olha e fala assim, ó, o pecado dessa cidade foi tão agressivo, eles passaram de todos os limites, eles perderam o freio, acabou para eles. Esses 2 anjos se encontram com Ló, na porta da cidade. Aquele ancião mais rico era Ló, sobrinho de Abraão. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se, foi ao seu encontro. Olha, pastor, anjo assume em muitas oportunidades da história bíblica a postura, a aparência humana. Não apareceu com asa, apareceu como homem. São imortais, mas não são eternos. Deus criou eles e lançou sobre eles a imortalidade, mas eles não estavam desde o princípio. Desde o princípio estava Deus. Antes dele não houve, depois dele não haverá jamais. Lucas 20, Jesus respondeu: os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. Quem leu Frank Peretti, Este Mundo Tenebroso, lembra? É um best-seller da batalha espiritual, da visão do discernimento espiritual. Ele conta ali, e ele sabe disso. Que um anjo pega uma espada, enfia num demônio, o demônio morre. Gente, isso é história de Hollywood. Isso é uma conversa. É só o Arnold Schwarzenegger, o Rambo, o Stallone, que nos filmes conseguem fazer isso. Anjo não morre, eles são imortais. É por isso que alguns deles, 2/3 deles, vivem para a glória de Deus, e 1/3 deles se perdeu. Mas eles não são eternos. Anjos, eles fazem um contato. É interessante a ligação, Lucas 1, e toda a multidão do povo estava fora orando. Olha a oração aqui, a hora do incenso. Olha para o pastor, 3 da tarde, parava tudo em Israel. Hoje você vai para Israel, e esse ano, se Deus quiser voltar em Israel de novo, que a paz está celebrada, como não havia energia elétrica, eu falei isso aqui algumas vezes, quando o sol se punha, acabava o dia. Então, 3 da tarde, quem estava no campo, quem estava na carpintaria, quem estava prensando uvas, quem estava colhendo figos, quem estava trabalhando na lavanderia, no rebanho, deixava tudo, guardava o seu rebanho, guardava os seus equipamentos, ia para casa dormir. Você tinha 3 horas para se preparar para dormir. Então, o último momento de oração, quando o povo todo se reunia, era quando? Às 3 da tarde. Eles acendiam um incenso, e aquele perfume que subia para Deus, eles juntavam o perfume, o incenso é a mirra queimada, é aquela substância que traz aquela fragrância de doçura, que subia para Deus. Receba o Senhor a minha oração como um incenso da tarde. É isso que o Salmo 122 diz. E um anjo do Senhor lhe apareceu. Estava orando, um anjo apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso, E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor. Olha como é que ele fica com medo quando ele vê o anjo.
sobre ele, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tenha medo, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome João. A oração chega em Deus, e esse Deus que se esconde, que faz questão de trabalhar por trás das cortinas, ele manda uma resposta de um anjo, uma oração que Zacarias está fazendo, ó. Se você pegar o texto de Lucas 1, você vai ver assim, no verso 5, havia um homem que era avançado em idade. É uma maneira muito gentil da Bíblia dizer o seguinte: eles eram velhinhos. Velhinhos. Você não espera que o velhinho tenha um filho. A velhinha, sua vovó, você não espera que ela fique grávida. Só que Deus fala assim: as tuas orações, e ele não começou a orar aquela tarde, foram ouvidas, e a tua mulher, Isabel, vai gerar um filho. Aqui, a interferência é uma resposta que liga a terra e o céu, trazida por anjos. E aí, gente, é um texto, esse texto eu amo ele. 2 Reis 19:20, foi o segundo sermão que eu preguei na minha vida. Isso deve ter uns 35 anos atrás. Você está vendo que eu tenho essa cara de menino aqui, mas eu já sou passado pelo tempo. Diz assim: então Isaías, filho de Amós, era o rei, era o profeta Isaías, enviou uma mensagem a Ezequias, que era o rei. Eles estavam perseguidos e cercados por um exército de mais de 200 mil homens, que estavam cercando Jerusalém, e eles iam acabar com a raça. Aqui não tinha acordo de paz, aqui não ia ter cartel, não ia ter assim, peraí, vamos chegar num acordo aqui. Senaqueribe, o negócio dele era acabar com homem, com mulher, com criança, ia ser um genocídio, ia ser um banho de sangue em Jerusalém. Só sobrou para o rei o quê? Clamar a Deus. E aí sim, então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração. Como é que o céu ouve? Acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Naquela noite, o anjo, singular, é um anjo só, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil problemas, 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim o rei da Síria desmontou o acampamento e foi embora. E pegou a viola, botou no saco e foi embora, com o rabo entre as pernas. Ele voltou para Nínive e ficou lá, e não perturbou mais. Um homem orou. Olha como é que o papel sacerdotal do pai, da mãe, do avô, do pastor da igreja, aqui do rei que crê, do governador, do prefeito, aquele professor. Sabe quem tem autoridade? Você entrega o teu filho numa escola, aquele professor assume a autoridade de ensino. O aluno é aquele que não tem luz, então o professor, ele ensina o aluno a caminhar. 2 mais 2 é 4. Ele ensina você. Aqui o papel do rei, está todo mundo desesperado, a cidade está condenada, existe aqui um juízo já definido contra Jerusalém, está cercada. Gente, isso aqui você lê, 2 Reis 18, 17, 18, 19, parece que foi rapidinho, né? Foram 3 anos de cerco, 3 anos, eles cercaram a cidade para matar de fome, para matar de sede, desviaram o rio. Ezequias já não tem mais forças aqui. Aí ele resolve orar. Acho tão interessante que tem gente que só ora quando tudo desgraçou, quando tudo se perdeu. Jonas, ele está no ventre do grande peixe, há 3 dias, ele só vai orar no 3º dia. Imagina, gente, se você cair na água, você já está orando, no meio do oceano, no meio do Mediterrâneo, você já está orando. Jonas espera 1, 2, 3 dias para orar. Existe uma resposta imediata, existe uma recompensa que vem do alto. Ezequias, ele está com um problemaço. Ele é responsável por proteger aquele povo, ele é responsável por alimentar aquele povo, ele é responsável pela vida daquele povo. Se você orar, Deus vai te ouvir. Se você clamar, Deus vai dar ordem aos anjos. Se você buscar a Deus, Ele vai entregar para você uma posição de honra. Se você entender que Deus quer dar para você
o que é de melhor. Eu falei semana passada e vou falar de novo. Eu tenho filhos. E às vezes você diz para o teu filho assim: filho, traz para o pai ali um copo d'água. Eu já fiz isso com meu pai. Ah, pai, estou muito cansado. Ah, levanta você. E aí você encontra Jesus pedindo água para uma moça. Dá água. Ela vem com uma conversa, a gente não se fala. Você é de um lado, eu sou de outro. Você é judeu, eu sou samaritana. Jesus fala: se você soubesse quem está te pedindo. Gente, eu sou capaz de te dar um oceano para beber. Eu sou pai. Você é pai? Você vai entender o que é ser filho. Você vai entender. Um pai, ele entrega tudo para o seu filho. Deus, ele quer dar, mas você não quer pedir. O orgulho humano, quando você é muito bom em fazer as coisas, quando a sua vida é muito consertadinha, quando você é muito perfeito, você é muito cuidadoso, você fala: não, deixa que isso aqui eu resolvo. O clamor, a oração, é justamente uma humilhação. É você falar para a pessoa assim: eu não posso, você me ajuda? Imagina se eu vou te incomodar de noite. Imagina se eu vou te pedir, em Lucas 11, quando Jesus dá a oração do Pai Nosso, também em Mateus 6, ele fala que a oração é como alguém que chega de viagem e bate na porta de madrugada, dizendo assim: estou com um problema, chegou um amigo de viagem aqui, eu preciso de 3 pães. Cara, o que tem a ver contigo? A oração é uma incomodação. A palavra para oração na Bíblia, entuchano em grego, significa perturbação. Eu gosto de Esther, capítulo 6 de Esther, o livro do Antigo Testamento. A rainha fala assim: nada, se fosse contra mim, mas é contra o meu povo, porque nada justificaria perturbar o rei. E aí o rei Assuero fala: eu vou te dar até metade do que eu tenho, eu posso te dar tudo. O pedido do menor é para o maior, daquele que não tem, para aquele que tudo tem, daquele que não pode, para o Todo-Poderoso. Se você orar, existe uma resposta. Os anjos, eles trazem respostas de Deus, mensagem. Deus ouviu o choro. Tem gente que só ora quando está feliz. Gente, ora quando você está derrotado. Deus ouviu o choro do menino. O menino não sabia falar não, tá? Era um bebezinho, como está ali meu netinho, está ali o Ita. Ele só sabe chorar. O que ele quer? Mamar. Chora. Quer colo. Quer trocar a fralda. Chora. Deus ouve choro. Deus ouviu o choro do menino. A mãe não ora. O pai não ora. Mas o menino chora e Deus ouve. E o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. O teu Deus é sensível. O teu Deus, ele sente você e Ele quer que você peça para dizer aqui: eu sou teu pai. Esse exército que eu chamei de formidável, em Mateus 26, Jesus está discutindo, está conversando, está meio calado diante de Pilatos, para que se cumprisse a profecia. Como ovelha muda foi levado diante dos seus tosqueadores. Ele fala assim: você acha que eu não posso pedir a meu pai? Olha que pai que você tem. E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Veja bem, um anjo resolveu o problema do rei Ezequias, que estava cercado por 200 mil soldados, 185 mil morreram. Agora ele diz que ele coloca à disposição. Quando você orar, querido, olha para o pastor, chame Deus de Pai. Nós oramos ao Pai. A oração sobe para o Pai. O Pai que você tem, reage. Jesus, eu gosto muito
de Mateus 6, 25, que diz: se vocês são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará do Espírito Santo a quem lhe pedir, Ele vai dar. Existe um exército que está à disposição, mas a igreja não ora. Por que Pedro foi liberto? Por causa da intensidade. Se você entender que você com Deus é a maioria. Agora, se você estiver em 2, em 3, aí já é covardia. Porque existe uma resposta do céu. Anjos, eles se alegram com as nossas vitórias. Agora imagina com aquilo que é mais vitorioso. Porque haverá mais alegria no céu. Ele fala isso sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida e sobre o filho perdido, que na verdade haviam 2. Haverá mais alegria no céu entre os anjos por um pecador que se arrepende. Eu sei que você celebra a tua vitória. Passei no vestibular, Enem, Direito, Contabilidade, Farmácia, Medicina, Astronomia. Eu sei que você se alegra na tua vitória. Tirei minha carteira de habilitação. Olha aqui, ó. Fiz 18 anos, comprei um carro, um iPhone. Eu comprei a casa, me casei. Olha que alegria. Os anjos se alegram com as vitórias. Mas existe algo que é motivo de festa. Eu sempre digo para você que quando você desce as águas, a gente chama de batismo. Eu brinco assim que o som que eu mais gosto de ouvir é o tibum. É quando o pecador, ele desce as águas de tibum. Aquilo alegra o meu coração, porque o pastor de vocês é um pastor que quer levar a igreja para o céu. Existe alegria no céu por causa de você. Já houve um dia, e se não houve, pode ser hoje, que você vai ser o motivo de uma grande celebração no céu. Eles são enviados para livramento. Em Daniel capítulo 6, Daniel tinha sido julgado. Pensa um homem perseguido pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Daniel trabalhou em 3 governos lá, de esquerda, de direita, de centrão. Eu estou colocando vocês dentro da realidade. Ele foi perseguido de todo jeito. Os amigos dele foram jogados numa fornalha de fogo. E aqui ele é jogado dentro de uma cova dos leões. Mas ele diz que o anjo do Senhor costurou a boca. Existe uma intervenção sobrenatural contra aquilo que a gente acha que é natural. É assim mesmo. Existe resposta do céu, recompensa, adoração, cerca da hora 9, 3 da tarde. Viu claramente em visão, que foi uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, esfitando nele os olhos, atemorizado. Diga terror, medo. Por quê? Cornélio é gente, e o anjo carrega a glória de Deus, o anjo carrega a santidade de Deus. Perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas, diga esmola, tem subido para a memória diante de Deus. Você está pensando que não chega? Chega no céu. Oração chega no céu. Esse homem não era crente. Olha para o pastor, hein? Gente que não é crente, ora e recebe resposta. Gente que é crente, não ora e não recebe resposta nenhuma. Cornélio ora. Cornélio era um homem generoso. Ele ofertava, ele dava esmolas. O pastor Arthur vai lembrar, ele era garoto. Eu já contei aqui na igreja, e a gente de carro, voltando num culto de libertação, era pastor de libertação de uma igreja, e aí nós encontramos num dia de chuva, um dia frio, Curitiba estava frio, chovendo, aí tinha ele bem menino, aí tinha um menino lá, um rapaz pedindo dinheiro no frio, para droga. Você via para a cara dele que ele era viciado. Aí eu falei: Arthur, pega o dinheiro que está aí no console. Antigamente a gente não usava Pix, você usava era dinheiro mesmo em espécie, moeda. Falei: pega isso aí, sempre tinha um trocado, pega isso aí e dá para ele. Ele falou assim: não, pai, ele vai comprar droga. Falei: pega e dá para o pobre. Aí o rapaz veio, ele deu. Eu falei: olha, preste atenção, que eu vou te dizer, é melhor dar do que receber. É melhor que estar vindo do culto, adorando a Deus, dentro de um carro quente, seco.
É melhor ter dinheiro para dar do que estar do lado de fora, molhado, com frio, querendo usar droga e sem Deus e pedindo dinheiro. Aqui, Deus ouve esse centurião romano, lá do destacamento italiano de Cesareia Marítima, chamado Cornélio. Ele diz: as tuas orações. Deus manda um anjo, sabe para quê? Para avisar aí, ó, é o seguinte, Cornélio, ó, Deus ouviu tuas orações, Deus recebeu tuas ofertas, Ele sustentava, Ele vai sustentar o ministério profético, o ministério pastoral de uma igreja que vai nascer lá em Cesareia de Filipe. Ele falou assim, ó, está vindo um homem chamado Pedro aí, recebe ele. O mesmo anjo aparece para Pedro, e ele tem uma visão de um lençol, cheio de bacon, lagosta, camarão, que é comida considerada imunda para o judeu. Pedro vai lá e prega para Cornélio. Olha para o pastor, Deus ouve gente ímpia com coração bom. Um homem que não era salvo, mas que ele recebe a palavra de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo vai pregar, ele quando entra na casa, que começa a ministrar o evangelho, a Bíblia vai dizer em Atos 10, que todos receberam o Espírito Santo e foram batizados no Espírito. Todos depois passaram as águas. Existe resposta, e a Bíblia diz que o reino dos céus ouve cada palavra. Então o anjo me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, um anjo aparece para ele, ele também fica atemorizado. Desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim, sabe por quê? Por causa da tua oração. Eu vim por causa das tuas palavras. Sabe qual a razão do anjo estar aqui? Que você falou com Deus. Você orou. O ano de 2025 está só começando. Olha o que eu vou falar. Comece a pensar em 2026. Comece a falar com Deus sobre 2027, sobre 2028. Não há nada que Deus não possa te entregar. A gente tem aquele negócio de ficar pensando só no dia de amanhã, no boleto de amanhã, na dificuldade que você vai enfrentar diante de um tribunal, de uma cirurgia amanhã, de um problema que você vai ter que enfrentar, uma recuperação. Olha, comece a orar por 2026, 2027, 2030, 2040, 2050. Ore. Fale com Deus. Fale com Deus a respeito daquilo que Deus te deu autoridade, que é teu filho, a tua vida. Onde você vai querer estar ministerialmente? Onde você vai querer estar com o teu coração? Você quer ficar doente? Você quer ficar apavorado daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Você fica lendo notícias e vê isso aqui vai me favorecer, isso aqui vai me desgraçar. Que tal você não confiar no amanhã, mas confiar no Senhor? Que tal se você, em vez de ficar confiando nas notícias ruins, você confiar no teu Deus que é bom? Nós temos um ano novo para enfrentar, e é um ano desconhecido, mas nós temos um Deus conhecido. Nós temos um Deus que dá ordem aos seus anjos, a meu e a seu respeito. Ore, Deus ouve. O anjo diz, Daniel, eu estou aqui. Daniel, olha para o pastor, tinha sido sequestrado, sabia disso? Daniel é um profeta. Eu quero ter o dom de Daniel. Daniel, que se tornou eunuco. Sabe o que é isso? No capítulo 1 de Daniel, ele foi entregue ao chefe dos eunucos. Por quê? Porque ele era eunuco. Ele não casou. Aliás, Daniel não ficou noivo. Repara que Daniel não tem família. Repararam isso? Ele é jogado sozinho na cova dos leões. E mesmo assim, Deus está usando ele. E mesmo assim, sendo sequestrado, ele foi tirado da sua casa, da sua família. Daniel era um nobre, era um homem que falava em diversas línguas, ele era poliglota, era um cientista daquele tempo. Um homem de Deus. Ele é levado, sabe para quê? Para manter a fé de um povo que estava prisioneiro, escravo, na Babilônia, por causa do seu pecado. Deus ouve cada palavra. Por que orar? Para a gente encerrar. Número 1. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente de coração. Os olhos de Deus estão em Curitiba, estão em Antonina, estão em Campo Largo, estão em Campo Magro. Os olhos de Deus estão no Batel, estão no Bacaxeri, estão em Colombo. Os olhos de Deus estão lá.
Os olhos de Deus estão atentos. Ele não é distraído. Deus não está sonolento. Deus não está cochilando. Os olhos deles estão atentos para quem dedica inteiramente o coração. Por que orar? Porque desde os tempos antigos, e olha que essa profecia é dada 3.800 anos atrás, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você quer trabalhar, você trabalha, mas se você orar, Deus trabalha por você. Ele está dizendo que é um Deus que favorece, é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Coloca a tua confiança no Senhor. Número 3, por que orar? Clame a mim, você não vai ficar sem resposta. E eu responderei, lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha para o pastor, você pensa que você sabe o caminho do livro. Pastor, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, se Deus me favorecer assim, preste atenção. Existem coisas que você não conhece. Deus, Ele traz à existência coisas que não existem. Pastor, eu nunca vi isso. Pois é, Deus. Clame a mim, e eu vou te responder aquilo que é insondável. Número 4, por que orar? Por isso lhes digo, peçam. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca e encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Essa é a promessa do Cristo que você crê, do Jesus que você crê. Essa é uma promessa. Peça e será dado, bata, insista. Eu estou pedindo para Deus um novo espaço aqui. A gente está fazendo 3 cultos, 4 cultos. Eu pedi para Deus. Quando a gente chegou em Bom Retiro, a gente queria comprar esse primeiro terreno aqui. Hoje nós estamos até a esquina lá. E aí quem estava comigo, falou assim, não vai dar, pastor. Eu falei, vai dar. Não vai dar, eu falei, vai dar. Deus caminha com a fidelidade dos pequenos, não é com a riqueza dos grandes. Se não der, eu vendo meu apartamento, eu pago. Pode botar na ata. Eu falei numa reunião de liderança. Eu vendo meu apartamento, e eu pago esse terreno aqui. Fabíola chegou em casa e falou, irmão, você está doido? Demoramos 20 anos para comprar esse apartamento. Deus, Ele responde a quem clama. Se você buscar Deus, olha, existe um grão dentro de você, chama-se fé. Se a tua fé for bem pequenininha, você nem precisa ter a fé grande. E qual é a pior coisa que pode acontecer? É você estar satisfeito. Eu não tenho por que orar, pastor. Está tudo bem. Quando você não tem pelo que orar, você se separa daquilo que Deus tem para te dar de milagre. O milagre acontece quando a gente não tem. Se você tem, para que milagre? Se você entender, para encerrar, que tudo que Deus vai te dar é tudo aquilo que Ele combinou com você. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem. Tudo é tudo o que quiser. Agora, da palavra de Deus, eu vou pedir a morte do meu adversário, você não vai ganhar. Porque Deus não se alegra com a morte do ímpio, antes que ele se converta e viva. Agora, o que você quer? Qual é o teu sonho? Casa própria, carro, é viagem, é casamento. Pede o que você quiser. Vocês têm um pastor pidão. Sou pidão. Quando eu chegar no céu, eu sei o que os anjos vão dizer. Chegou o pidão. O meu Deus é meu Pai. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o meu Salvador. O Espírito de Deus me guia na verdade, me convence do pecado, da justiça e do juízo. E Deus diz, peça, eu vou te dar. Por que eu não vou pedir? Olha para mim, você pede muito pouco. Sabe por que você não ora? Porque o teu Deus é desse tamaninho aqui, ó. Aí você não ora. Sabe por que você não ora? A incredulidade, ela fica encharcando o coração da gente. E a gente acha que Deus está resolvendo os problemas lá da guerra da Ucrânia. Está liberando o sequestrado do Hamas. Deus é o teu Deus, querido. Ele ouve a tua oração, Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Deus é um Deus que quer ouvir a sua voz.
Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Queria que você reagisse a essa palavra. Queria que você pegasse essa palavra que nós ajuntamos aqui, empilhamos. Nós lemos hoje mais de 100 versículos da Bíblia, sabia disso? 100 hoje. Esses versículos falam que existe uma recompensa do alto sobre você, sobre a sua vida. Existe uma resposta sobrenatural, espiritual e poderosa a teu respeito. A gente tem que entender que existe uma perseverança nisso. Eu vou clamar até que Deus responda. Eu vou bater até que a porta se abra. Bata, vai se abrir. Vai se abrir. Existe algo que Deus quer te entregar. Você acha que se eu não pedisse, Deus não enviaria 12 legiões de anjos? Qual é o seu problema hoje? Qual é a sua luta de amanhã? O que você espera no final de 2025, 2026? De verdade, gente. O que você espera? Você quer ver teu neto casar? O que você quer ver? Alegria? Você quer ver fartura de alegria? Você quer? Pede. Jabes pediu. Peço que o Senhor me abençoe, que a tua mão seja comigo, que eu não enfrente o mal, e Deus lhe deu. Deus é o Deus que eu prego para você, é o Deus da Bíblia. Vamos orar. Eu queria convidar todos. Deus falou com você hoje? Levanta sua mão. Falou com você? Falou comigo muito demais. Quero convidar todos vocês. Saiam dos seus lugares. Venha aqui à frente. Eu quero orar com vocês. Traga qualquer clamor que você tem. Pega na mão do seu filho, da sua esposa, do seu amigo, do seu namorado, do seu noivo. Pastor, não tem ninguém, então vem sozinho, dizendo que eu quero tanto orar com alguém aqui. Você que está passando qualquer luta, eu queria te chamar aqui para a gente orar junto. Sai do seu lugar durante o louvor. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Vamos orar. Deus querido e Pai, nós nos juntamos aos teus servos que foram visitados pelo Senhor. Nós recolhemos essa palavra de fé, essa palavra de esperança, que nos desafia a bater na porta, a te buscar, a clamar por ti. Nós sabemos que existe uma resposta do Senhor. Nós sabemos que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Os seus olhos passeiam por nós, os teus ouvidos ouvem. Existe uma reação do Senhor. Deus, essa manhã, Pai, nós colocamos o nosso futuro nas tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor abra as portas e quebre os ferrolhos de ferro que impedem teus filhos de alcançar aquilo que o Senhor entregou para eles. Enche os teus filhos, Pai, com uma semente, com as suas mãos de grãos de semente de fé. Existem milagres que precisam ser acionados, existem respostas que só o Senhor tem. E nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor dê ordem aos teus anjos, aos teus querubins, aos teus serafins, aos teus mensageiros, Pai, que visitem no teu povo, que tragam do alto os livramentos, que tragam do alto a tua cura, a liberdade que o Senhor deu. Pai, eu quero pedir a tua bênção
sobre cada um dos seus filhos. Eu quero clamar, Senhor Deus, para que o Senhor encontre para os teus filhos um coração cheio de fé, um coração que te busca em espírito e em verdade, e que o teu amor, Senhor Deus, seja uma resposta clara do Senhor sobre a vida dos teus servos. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus, amém.